Sabe, quem nos escuta já deve ter parado para pensar nisso em algum momento. A gente acorda, lê o noticiário de manhã, sente aquela raiva subindo e logo vem a culpa, né? Uhum, com certeza. Aquele peso. Exato, porque a gente cresceu ouvindo essa regra universal de que a raiva é tipo um defeito, um sinal de falta de educação, sabe, um atestado de descontrole emocional. Basicamente, a ideia de que quem levanta a voz perdeu a razão na história, né? O que ensinam pra gente. Isso mesmo. Mas olha, a nossa análise detalhada de hoje vai pegar essa premissa e virar totalmente do avesso. E eu tô super animada pra gente entrar nisso. E a gente vai fazer isso baseados em um material de origem que é profundamente provocativo, fundamentado na filosofia do Paulo Freire. Um peso pesado, né? E a proposta central deles desafia frontalmente essa ideia de que a apatia educada é superior à indignação. Nossa, sim. Na verdade, o material aponta que atravessar o mundo com os olhos anestesiados, sabe, com o coração insensível enquanto pessoas são esmagadas pelo sistema, isso sim é o verdadeiro erro moral. Certo. E a nossa missão com essa investigação de hoje é explorar uma fronteira muito específica. Existe uma linha invisível, muito tênue, que separa a luta legítima por justiça da perda total de razão. É um equilíbrio bem delicado. Muito. A gente quer desconstruir o mecanismo exato de como uma indignação válida, que nasce de uma dor real, pode acabar se transformando em barbárie, sabe? E isso é crucial hoje em dia. Sim. E principalmente a gente quer traduzir essas ferramentas para uma galera mais jovem, essas mentes que têm tanta sede de ativismo e responsabilidade social, para que consigam manter os limites éticos intactos no meio desse caos todo que a gente vive. É porque é um território moral super nebuloso, né? A gente vive numa era em que a indignação é praticamente a nossa moeda de troca cotidiana. Com certeza, impulsionada por telas, likes, manchetes o tempo todo. Exatamente. Então, entender a anatomia dessa indignação e saber mapear quando ela deixa de ser uma ferramenta de mudança para virar um novo ciclo de opressão, cara, isso é uma habilidade de sobrevivência coletiva hoje. Beleza, vamos entender isso direito então? O texto define a justa raiva não como um desejo de destruição, mas como uma recusa. Uma recusa, exato. Ela nasce quando a pessoa olha para uma realidade injusta e algo dentro dela se levanta para dizer, tipo, isso não pode continuar assim, sabe? E pensando nos mecanismos práticos disso, me vem uma imagem na cabeça. Qual a imagem? É uma analogia. A justa raiva funciona exatamente como aquela luz vermelha de advertência que pisca no painel de um carro. Ah, sensacional, pode crer. Sabe aquela luz? Ela incomoda, mas está ali por um motivo. A luz vermelha irrita, ela pita, assusta quem está dirigindo, né? Mas o objetivo dela definitivamente não é incendiar o veículo. Jamais. Ela serve para avisar que tem um problema crítico no motor que, trazendo para o nosso caso, é a sociedade, sabe? Falta óleo, a temperatura subiu demais. A função primordial desse alarme é salvar o carro de uma falha catastrófica, né? Isso. E o que é fascinante aqui, e as fontes batem muito nessa tecla, é que o simples fato da luz acender comprova que os sensores do carro ainda estão funcionando perfeitamente. Ou seja, a indignação é o diagnóstico de que a nossa humanidade está operando. Os sensores estão ativos. Exatamente. Quando injustiça causa dor e revolta, significa que o cinismo ainda não engoliu a gente por completo. Sabe, a indignação diante de uma violação da dignidade é a resposta natural de um sistema moral saudável. Nossa, isso é muito poderoso. Mas aí vem a outra face da moeda. Porque se a luz do painel é vital para nos alertar, o que acontece com a nossa mente e com as nossas lutas quando esse alarme simplesmente não desliga? Aí é que está o perigo. O perigo nunca foi o ato da luz acender. Pois é, o texto sugere que esse barulho ensurdecedor, constante, acaba enlouquecendo a gente. E aqui o combustível vira veneno. Vira uma toxina. A indignação sem limite ético começa a atuar no corpo social como uma doença autoimune, sabe? O sistema imunológico, que deveria atacar as injustiças, perde completamente a calibragem. Perde a mão totalmente. E aí começa a atacar as próprias células saudáveis.
Essa metáfora da doença autoimune ilustra de forma perfeita a transição que o Paulo Freire descreve entre a justa raiva e o que ele chama de raivosidade. Raivosidade, um termo forte. Muito. E a mudança, cara, a mudança é super sorrateira. Começa com aquela indignação pura diante da dor alheia, né? A luz do painel acendendo. Certo. Mas, com o tempo, o foco se desloca. A raivosidade não está mais preocupada em restaurar a justiça ou consertar o motor do carro. Não. E o que ela quer, então? A qualquer custo, sabe? E aí acaba transformando o debate social num campo de extermínio de reputações. Nossa, e o material aponta para uma armadilha histórica aterradora que ilustra bem isso. A gente tem séculos de registros de movimentos que nasceram genuinamente libertadores, com causas lindas, mas que terminaram puramente totalitários. Tem muitos exemplos na história, né? Revolucionários que entraram na arena para derrubar opressores reais, super movidos por uma causa justíssima, mas que saíram de lá com as mãos manchadas pelo mesmo tipo de violência. Exato. É o momento em que a ética é jogada pela janela com aquela velha desculpa de que os fins justificam os meios. Mas e o mecanismo psicológico por trás disso? Como a pessoa se justifica? É a crença de que a própria dor, ou a dor do grupo dela, concede um passe livre moral. Tipo, eu sofri tanto que agora eu posso fazer qualquer coisa. Ah, entendi. Uma carta branca, né? Isso. Quando a indignação se funde com esse desejo de controle, o outro lado deixa de ser visto como um grupo de pessoas que cometeram erros, sabe, ou que operam sob uma lógica falha. Vira uma entidade maligna. Vira o inimigo absoluto, um monstro que precisa ser aniquilado. E a partir do momento em que a aniquilação vira o objetivo, a justa raiva apodreceu. Deu lugar para o ódio. Mas peraí, deixa eu levantar uma lebre aqui. No calor do momento, especialmente dentro de movimentos sociais que buscam mudanças urgentes, tipo sobrevivência mesmo, como alguém percebe que cruzou essa linha? É difícil, né? Porque assim, a raiva não te manda uma notificação no celular dizendo: atenção, sua indignação acaba de virar ódio. Como a pessoa sabe? Boa pergunta. E o texto é muito direto sobre essa dificuldade. Ele diz que o ódio quase nunca se apresenta como ódio. Ele vem disfarçado. Exato. Ele é mestre em dissimulação. Ele veste as roupas da justiça social, se apropria de todo aquele vocabulário da verdade e se declara como correção moral. Caramba, isso é assustador. Sim. O ódio não avisa que quer destruir. Ele convence a pessoa de que ela está apenas fazendo o que é necessário para purificar o mundo. Só que, e aqui a gente precisa prestar atenção, existe um sinal de alerta vermelho inconfundível. Qual? A marca registrada de que a linha foi cruzada é a desumanização. E como a gente enxerga essa desumanização na prática, no ativismo ali do dia a dia? Ela se revela no exato momento em que a gente deixa de combater ideias, estruturas e práticas opressivas e passa a focar exclusivamente em silenciar, humilhar e destruir o indivíduo, sabe? O alvo muda. A desumanização acontece quando o sofrimento do outro se torna a principal fonte de satisfação. E a ironia trágica que o texto aponta de um jeito brilhante é que, ao desumanizar o outro, a gente corrói a nossa própria humanidade. A gente valida a lógica do opressor, né? De que seres humanos podem ser tratados como objetos descartáveis. Perfeito. Exatamente isso. E isso nos leva a uma regra fundamental que as fontes trazem por meio de uma metáfora popular, que eu achei super perspicaz. É a diferença entre ter raiva do burro e ter raiva da burrice. É uma frase de efeito maravilhosa, mas que esconde uma profundidade enorme sobre como aplicar limites éticos. Demais. A regra exige uma distinção cirúrgica durante o conflito, né? A raiva, quando ela é justa, ela não fixa o indivíduo como alvo a ser apagado da face da terra. A energia da indignação tem que ir para a ação, para o erro sistêmico, para o preconceito estrutural, que seria a burrice da metáfora. O indivíduo, o burro, ainda é reconhecido como um ser humano. Um ser humano que é capaz de aprender, falhar e mudar, sabe? Quando esse freio ético quebra, a crítica estrutural vira um ataque pessoal fulminante. O outro perde o direito de existir. E o material usa um exemplo histórico que ilustra esse freio ético perfeitamente. E, independentemente da crença de quem nos ouve, é muito didático. A narrativa de Jesus no templo. Um exemplo clássico, né? Sim. O cenário ali é de exploração brutal. A fé
Virou um balcão de negócios e os mais pobres estão sendo extorquidos. Diante dessa injustiça sistêmica, a reação não é a tal da apatia educada. Não mesmo. A justa raiva entra em ebulição total. As mesas são viradas, os comerciantes são expulsos do espaço aos gritos. É indignação virando ação física, imediata. E a genialidade desse exemplo, como as fontes destacam, está no que não acontece em seguida. A ação é violenta contra o cenário de exploração, tipo as mesas voam, as moedas caem no chão. Mas tem um freio. Exato. O limite ético freia a ação antes da desumanização. Ele não organiza um exército para dominar os comerciantes, não invade a casa deles para escravizar a família. A indignação ali não serviu para pavimentar um novo projeto de poder e dominação. Sabe, por mais erradas e corruptas que aquelas pessoas estivessem, a humanidade delas continuou sendo reconhecida. O alvo era a extorsão, não a eliminação existencial daquelas pessoas. E aqui a coisa fica muito interessante. Olha só. Se a gente pegar esse conceito de manter o foco na burrice e não na aniquilação da pessoa, e aplicar isso no nosso laboratório social moderno, a gente bate de frente com a cultura do cancelamento. Ah, o cancelamento, o grande tribunal da internet. E sendo muito honesta, a gente precisa falar sobre como as plataformas digitais gamificam essa perda de limite, né? Porque na internet um cancelamento geralmente começa com uma justa raiva real. Alguém faz um comentário racista, homofóbico, elitista. A luz do painel acende. A luz acende e a indignação é 100% legítima, mas a transição de ativismo para tribunal de exceção acontece em questão de horas. E a gente tem que lembrar que as redes sociais lucram absurdamente com essa transição. O algoritmo, ele não é desenhado para resolver conflito nenhum. Ele é desenhado para reter atenção, né? Sim, engajamento a qualquer custo. E nada prende mais a atenção humana do que o espetáculo da caça às bruxas. A justa raiva não gera tanto engajamento a longo prazo, porque ela busca uma solução para o problema. Ela quer consertar o motor e seguir viagem. Isso. Já a raivosidade não, ela é insaciável. O algoritmo recompensa a agressividade com doses de dopamina, através de curtidas, compartilhamentos, retweets. O ativismo vira um jogo onde o grande prêmio é destruir a reputação, a carreira, a vida do alvo. A pessoa deixa de ser um humano que cometeu um erro grave e vira um monstro bidimensional que não merece nem respirar. É a desumanização operando em escala industrial, mascarada de justiça social e com a arquibancada virtual aplaudindo de pé. É bem isso. É uma dinâmica assustadora. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque a teoria exige muito de quem já está exausto. Pode falar. Onde você acha que a teoria esbarra na realidade dura? Seguinte, quando eu vejo alguém cometendo um ato flagrante de opressão, a primeira vontade e a vontade de muitos ativistas não é dar uma aulinha pedagógica para o opressor. Dá vontade de explodir tudo. A vontade é tirar a plataforma dele, calar aquela voz na marra. Como convencer um ativista exausto ou uma pessoa de um grupo marginalizado que sofre violência todo santo dia, de que ela precisa ter, sabe, paciência pedagógica com quem a ataca. Eu entendo perfeitamente o ponto. Impor esse freio ético não soa como exigir que a vítima engula sapo e seja passiva. Olha, essa é talvez a tensão mais profunda de toda a obra do Paulo Freire, mas a resposta das fontes é categórica aqui. O limite ético não serve para proteger os sentimentos do opressor. Não. De jeito nenhum. O limite ético serve para proteger a alma de quem luta. Ah, isso muda a perspectiva. Ter um limite ético não significa ter paciência pedagógica. Não é sentar para tomar um chazinho com quem quer te destruir. Jesus virando as mesas, como a gente falou, não teve paciência nenhuma. A ação foi abrupta e disruptiva. A questão não é a passividade. É a natureza da punição. Então, o freio é, na verdade, um mecanismo de autopreservação. Absolutamente. Freire entende que essa força baseada em destruir a humanidade do outro exige que você assuma a mentalidade de um carrasco, sabe? Nossa, sim! E quando você se torna o carrasco, adivinha, o opressor venceu. Porque ele conseguiu transplantar a visão de mundo dele, essa visão de que pessoas são descartáveis, lá para dentro da sua mente. O freio ético, então, não pede que você pare de lutar com unhas e dentes contra a injustiça. Ele só exige que, no processo de derrotar o monstro,
você não se transforme num espelho dele. Exatamente. Você não pode usar as armas do opressor para tentar se libertar dele. O que nos leva para o ponto de ruptura definitivo que as nossas fontes abordam. A linha divisória entre a verdadeira justiça e a barbárie pura. E eles apresentam uma ideia que pode até dar um nó na cabeça à primeira vista. É um conceito forte. Qual deles você quer destacar? Eles argumentam que a diferença entre a justiça e a barbárie não está na intensidade do sentimento de raiva. E não tá mesmo. É só a gente pensar na biologia, na psicologia humana diante de um crime brutal, sabe? A dor, a repulsa e a revolta que uma injustiça extrema causa na sociedade são imensas. Gigantescas. A intensidade da raiva no coração de uma multidão segurando tochas na rua ou no íntimo de um juiz sentado num tribunal pode ser exatamente a mesma, né? Esse sentimento visceral de querer retaliação é uma herança evolutiva da gente. Sim, a biologia agindo. A diferença não é o que a gente sente, é o que a gente decide fazer com essa biologia toda. Porque, evolutivamente, a barbárie é o nosso padrão de fábrica, não é? Com certeza, a gente age pelo instinto. A barbárie é a multidão que decide linchar alguém porque está agindo puramente por aquele impulso cego da dor. Quando um grupo comete um linchamento, seja virtual ou físico, rola o que a psicologia chama de difusão de responsabilidade. Ninguém se sente culpado porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Exato. Não há processo, não há regra, não tem direito de defesa. A ação é só um espelho super rápido da dor nua e crua. A barbárie é o estado natural de quando a gente está com dor e age em bando. A justiça, por outro lado, não tem absolutamente nada de natural. Ela é uma construção, né? A justiça é uma tecnologia social, é uma invenção artificial que é brilhante e super difícil de manter. Ela nasceu quando a humanidade percebeu que a retaliação biológica, impulsiva, cria um ciclo de vingança infinito que acaba destruindo a tribo inteira. Um looping de destruição. Isso. A justiça decide que, por mais legítima e intensa que seja a raiva, a resposta precisa de um sistema pré-estabelecido. É um freio de emergência artificial. O sistema para, escuta e aplica uma pena que já estava definida na lei antes mesmo do sangue das pessoas esquentar. E o mais importante, a justiça não invalida a dor da vítima. Não, ela tira a faca da mão da vítima para que aquela dor original não seja usada como desculpa para iniciar uma nova barbárie descontrolada, né? Se a gente conectar isso com um cenário mais amplo, e pensando em quem está nos escutando agora, fica evidente que o desafio máximo do nosso tempo não é simplesmente escolher um lado num conflito. Isso virou muito fácil. Com a internet e a polarização, escolher um lado virou automático, trivial, é só clicar num botão. O desafio real, a verdadeira prova de resiliência moral que a gente tem, é manter a firmeza inabalável da luta contra sistemas opressivos sem sacrificar a própria bússola ética. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está acompanhando a gente? Para amarrar toda essa exploração dos conceitos do Freire e da psicologia social, a gente pode sintetizar assim. A apatia é super perigosa. A indignação, por outro lado, é vital. A gente precisa sentir a justa raiva porque é ela que tira a gente do sofá. É ela que nos impede de ser cúmplices silenciosos das atrocidades diárias, né? Precisamos da luz vermelha piscando no painel. Sim, mas a ética é o volante que impede o motorista de jogar o próprio carro de um penhasco só porque o motor esquentou. É a ética que garante que o alvo seja sempre a extinção da injustiça e nunca a aniquilação do ser humano que a cometeu. Sabe, o material de origem conclui com uma provocação pesada, uma semente projetada mesmo para gerar desconforto. O texto deixa essa pergunta pairando no ar. O que você está se tornando enquanto luta para estar certo? Nossa, essa pega lá no fundo. E eu queria estender essa reflexão de forma bem prática para nossa audiência. Como que o pessoal pode testar isso no dia a dia? Quem está ouvindo pode tentar um exercício da próxima vez que uma injustiça atravessar o caminho, seja numa reunião de trabalho, num embate na escola ou lendo um absurdo no feed de notícias, sabe? Situações de todo dia. Exato. Quando o sangue ferver e o dedo coçar para digitar aquela resposta definitiva e acabar com a pessoa, tenta pausar por um microsegundo e faça a si mesmo 2 perguntas de calibragem moral. Quais são? Primeira. Se eu apertar enviar agora, ou se eu disser isso em voz alta, a minha ação está focada em destruir a ideia opressiva ou eu estou exigindo a completa humilhação dessa pessoa?
Perfeito. E a segunda? Se a minha ideia de vitória exige a destruição da humanidade de quem está do outro lado, que tipo de sociedade eu vou estar ajudando a construir para o dia de manhã? É o teste prático do limite ético. Porque se a indignação é o combustível que empurra a gente para frente na busca por um mundo melhor, a consciência de que o outro também é humano é o único freio que impede a gente de se tornar o vilão da nossa própria história. Nossa, muito bem colocado. Se a gente perder esse limite, olha, não importa quão nobre seja a causa, a jornada vai terminar em barbárie de qualquer jeito. Uma excelente forma de fechar o nosso raciocínio de hoje. O ativismo sem ética é apenas uma vingança disfarçada, né? Manter o senso crítico aguçado é a única defesa que a gente tem contra nós mesmos. Com certeza. E com esse baita desafio para a mente e para as nossas ações diárias, a gente encerra a investigação de hoje. O recado é: continuem questionando o mundo, continuem sentindo essa justa raiva diante do que está errado, mas nunca, jamais soltem o volante da ética. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima análise detalhada, pessoal. Tchau, tchau.